Olá a todos, sejam bem-vindos à primeira videoaula do curso Introdução à Programação do Arduino. Nesse vídeo, iremos abordar o nosso ambiente de simulação, que será o nosso laboratório virtual. Utilizaremos aí o simulador Tinkercad. O Tinkercad a gente consegue analisar e montar circuitos eletrônicos que tenham resistores, diodos, LEDs, display de 7 segmentos. Ele também possibilita analisar os circuitos com os instrumentos de medição, como voltímetro, osciloscópio. Os circuitos são montados aí no protoboard. Agora, a grande diferença do Tinkercad para os demais simuladores é justamente a possibilidade aí da inclusão aí dos kits de Arduino no circuito. Então, o nosso ambiente que a gente vai desenvolver, a simulação, a análise dos circuitos de Arduino, é nesse simulador, o Tinkercad. Mas antes de entrarmos aí no funcionamento do ambiente de simulação, iremos ver alguns fundamentos teóricos. Então, essa aula abordará os seguintes conteúdos. Veremos aí o funcionamento aí dos diodos e dos LEDs, fazendo uma revisão. Isso daí é importante porque os programas que iremos desenvolver poderão ser testados através do acionamento dos LEDs. Então é interessante aí fazer essa revisão. Na sequência mostraremos aí a ferramenta, o nosso ambiente de simulação, e apresentaremos dois exemplos. O diodo. O diodo é um componente eletrônico de dois terminais, chamados de anodo e cátodo. E a corrente do diodo é chamada aí, designada por ID, e a tensão por VD. E a principal característica do diodo é que ele permite a passagem de corrente em apenas um sentido, justamente aí indicado aí pelo símbolo. Dessa forma, se ligarmos esse circuito, irá surgir uma corrente. E nessa configuração podemos dizer que o diodo está diretamente polarizado. Se considerarmos o diodo como um diodo ideal, a gente fala que ele funciona como um curto-circuito quando ele está diretamente polarizado. A tensão nos terminais pode ser considerada a zero. E quando ele está reversamente polarizado, mudamos aí o sentido aí da fonte de tensão, ele funciona como uma chave aberta. Esse é o modelo de um diodo ideal. Mas se analisarmos aí um diodo real, a tensão VD não é igual a zero. A gente pode verificar isso na curva característica, que relaciona a corrente D de um diodo com a tensão nos seus terminais. A gente percebe que a tensão nos terminais do diodo, quando está próximo aí de 0,7, 0,8, ele entra em condução. Então, só tem corrente no diodo quando a tensão dele é próxima de 0,7 volts. Dessa forma, um modelo que se aproxima mais do diodo real seria considerar ele com uma tensão de 0,7 volts quando ele está em condução. Então, é um modelo chamado de modelo de 0,7. Nesse caso, quando o diodo está em condução, a tensão nos seus terminais é considerada aí de 0,7 volts. Esse modelo é muito utilizado aí na análise de circuitos eletrônicos. O LED é um diodo emissor de luz. Ele é um componente eletrônico capaz de transformar energia elétrica em energia luminosa. Assim como o diodo, ele possui dois terminais denominados anodo e cátodo. E é possível a identificação desses terminais analisando aí o encapsulamento do componente. A gente percebe que um LED ele não tem um encapsulamento totalmente circular, ele possui em um dos seus terminais, aqui ele possui um corte. Esse corte é justamente o cátodo. Isso daí vai ser importante, essa identificação dos terminais é importante quando estivermos montando o nosso circuito lá no protoboard. A gente precisa fazer a polarização correta aí do LED. Além disso, a tensão entre os terminais do LED não é considerada 0,7. Analisando a curva característica dos LEDs, a gente percebe que, de acordo com a corrente, perceba nesse gráfico aqui, ó, a gente tem a curva característica, a relação da corrente pela tensão para vários LEDs, vermelho, verde e azul. A tensão nos terminais do componente, ela é próxima em um LED vermelho, por exemplo, está próximo aí do 1,9 ou 2 volts. Assim, conforme a cor do LED, precisaremos levar em consideração a queda de tensão.
Feita essa revisão a respeito do funcionamento dos diodos e dos LEDs, vamos passar agora para o nosso ambiente de simulação. O nosso simulador é o Tinkercad. É necessário vocês entrarem nesse endereço aqui e efetuar um login. Então aqui está a página inicial aí do Tinkercad. É necessário você abrir uma conta. Então você vem aqui e cria uma conta pessoal, tudo bem? É importante você criar essa conta aqui, é coisa simples, colocar nome e o seu e-mail de contato. Ok? Eu já tenho uma conta, vou acessar aqui. Ok? Fazendo o meu login. Além de trabalhar com circuitos, o Tinkercad possibilita outros tipos de projetos, né? Projetos 3D, enfim. Mas a gente vai trabalhar na parte de circuitos, você clica aqui. Então aqui está a página inicial do Tinkercad e vamos entrar aí no circuito. Eu venho aqui, criar novo projeto. Esse é o nosso ambiente de trabalho, é aqui que nós vamos montar os circuitos. Aqui do lado direito tem os componentes que estão disponíveis, né? Os componentes básicos, os arduinos, enfim. Vamos montar um circuito simples. Vamos pegar aqui, ó, inicialmente a gente pega, veja bem que ele tem disponível aí resistor, LED, push button, baterias, né? E tem aqui o protoboard. Nós iremos montar o circuito utilizando o protoboard. Basta clicar e arrastar aqui. Vou fazer uma breve revisão aí a respeito aí do funcionamento aí dos protoboards. O protoboard é uma matriz de contato, né? Você veja que ele tem alguns furos aqui nessa posição aqui na horizontal e alguns na vertical. Esses furos que estão na horizontal, eles já estão conectados entre si. Então ele tem dois barramentos aqui, ó, que chamam aqui de positivo e negativo, e aqui embaixo positivo e negativo. E tem alguns barramentos na vertical aqui que também já estão conectados. É possível analisar essas ligações visualizando a conexão aí do protoboard. Vamos pegar uma figura que mostra aí a ligação interna do protoboard. Então aqui ele tem esse barramento aqui, ó, que já está interligado, já faz a ligação elétrica para a gente. E esse outro barramento aqui também. Perceba que existe uma interrupção aqui no meio dessas ligações, né? Uma outra figura aqui também é possível ver aqui, ó, ele do outro lado aqui do protoboard também é possível verificar esses barramentos aí. Tudo bem? Então o protoboard é uma matriz onde é possível montar facilmente, rapidamente, pequenos circuitos eletrônicos. Uma matriz de testes. Vamos voltar lá para o nosso ambiente de simulação. Vamos então montar o nosso primeiro circuito. Será um exemplo simples. 2 resistores insere uma bateria. Vamos aqui no campo de componentes. Pegamos os 2 resistores. Vamos deixar aqui, ó, o valor de 1K. Poderíamos modificar o valor aqui. Arrastamos o outro resistor. E para rotacionar o resistor, a gente pode vir aqui, ó, nesse campo aqui a gente rotaciona o resistor. Percebam que colocando nesse ponto, o próprio protoboard já faz a ligação desse terminal com esse terminal aqui, ó, porque esse barramento está todo interligado. Vamos colocar agora a nossa bateria. Arrastamos ela. E vamos fazer a ligação aqui, ó, diretamente no barramento positivo. E diretamente aí no barramento negativo. Nesse resistor a gente liga aí no positivo e esse outro no negativo. Podemos mudar a cor do fio aí, se quiser padronizar, coloco o negativo preto e o positivo aqui, o vermelho. Então aqui está o nosso primeiro exemplo, uma bateria em série com 2 resistores. Podemos iniciar a simulação nesse campo, paramos a simulação,
a gente não está visualizando os valores de tensão, corrente. A gente pode fazer isso pegando o multímetro. Vamos buscar o multímetro aqui. Pegamos aqui o multímetro, a gente configura ele. Se a gente quer como amperímetro, ou como voltímetro, ou até mesmo como ohmímetro. Vamos fazer a ligação aqui. Puxamos aqui, ó. Para fazer a curva com fio, a gente pode fazer o seguinte. Vamos dar um zoom aqui no protoboard. A gente dá um zoom aqui com o próprio mouse. Se puxar o fio e não interligar ele em nenhum ponto, colocar ele aqui no meio de dois pontos, a gente só clica com o mouse no meio de dois pontos, aí a gente consegue fazer a curva. Olha aqui, ó, foi feita a conexão aí. Vamos pegar o outro terminal e fazer a mesma coisa. Clicamos aqui no meio e rotacionamos. Vamos diminuir aqui e agora inicializamos a nossa simulação. Vejam que a tensão no resistor foi medida aí com 4,5 volts. Da mesma forma, poderíamos fazer medição no outro resistor. Vamos agora para o nosso próximo exemplo. Paramos a simulação e deletamos aqui os componentes. Vou deixar a fonte, vamos alimentar o LED agora com uma bateria de 9 volts. Então eu venho aqui nos componentes, busco um resistor e um LED. Onde está o LED? Aqui, ó, aqui está o LED. Olha aqui, a gente percebe claramente que aqui é o catodo. Olha bem, é o catodo do componente. Aqui, ó, o catodo do componente. Então eu posso vir aqui conecto o LED, venho aqui, ligo aqui no positivo e o catodo eu vou ligar no negativo. O valor do resistor, isso é importante, a gente não discutiu. Esse resistor é justamente para limitar a corrente do LED. A gente pode fazer o cálculo do valor da resistência para que tenha a corrente especificada em um determinado projeto, mas na prática a gente sabe, ó, se eu colocar uma bateria de 9 volts, eu posso colocar uma resistência de 1K, beleza, está dentro aí da faixa aí. Se eu colocar um resistor muito pequeno, o que acontece? A corrente vai ser muito alta, eu posso queimar o LED. A gente pode até fazer o teste aí no Tinkercad, ver como que ele vai se comportar aí, ó. Aí coloquei e o LED acendeu. Agora, se eu polarizar ele reversamente, ele não vai acender. Então eu paro a simulação, ó. Se eu polarizasse ele reversamente, basta trocar aqui o positivo com o negativo. Inicio a simulação e ele não está acendendo. Vamos colocar ele diretamente polarizado, paro. Ele está acendendo. Então a gente poderia trocar a cor do LED também. Eu paro a simulação aqui, ó. A cor vermelho, então eu posso vir aqui e colocar verde. Inicia. Importante aí que vocês montem alguns circuitos aí para você ter contato aí com o simulador, troca a cor do LED, coloca 2 LEDs em série, vê a corrente de um LED, o resistor, entendeu? Coloca o multímetro, um amperímetro. Vou passar isso aí como tarefa para vocês se ambientarem aí com o Tinkercad. E na próxima videoaula a gente já começa analisando os circuitos aí com o Arduino, ok? Valeu, estou à disposição aí. Abraços.